tardes, lindas e abençoadas. Aqui é a Simone do Grupo Proverbiando. Jamais se esqueça do quanto você é importante, especial e amada pelo Senhor. E hoje nós vamos começar João capítulo 10. E o início desse capítulo 10 é tão lindo, né? Onde fala sobre o pastor das ovelhas, que Jesus é a porta, Jesus é o bom pastor. Sabe? Nós somos as ovelhas e Ele é o nosso pastor. E nós temos um pastor que nos guia, que vai na nossa frente e nós podemos segui-lo. Vamos lá? Diz assim, nós vamos ler apenas 5 versículos hoje, 1 ao 5, que diz: em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre as portas. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Uau! Queridos, nós vemos aqui então Jesus fazendo uma comparação. Ele tinha acabado de discutir com os religiosos. Então ele está fazendo aqui uma comparação entre ele mesmo e os religiosos, entre o evangelho e a religiosidade. E ele mostra que o evangelho entra pela porta, mas a religiosidade, ela pula o muro, né? Onde ele fala que se alguém entra por algum outro lugar, esse é ladrão e salteador. O evangelho é amor e graça. E enquanto o evangelho é amor e graça, a religiosidade é medo. Ou então ela tenta te ganhar pelo sonho, por aquilo que você deseja. O evangelho não. É a graça que nos envolve. E o Senhor, Ele não nos obriga a nada. Mas Ele simplesmente nos ama. E por nos amar, Ele nos faz querer mais dele. Queridas, o evangelho é baseado no relacionamento. Enquanto a religiosidade, ela é baseada em mérito, em troca, ou seja, faz porque quer algo, é um jogo de interesses, sabe? Pessoas que estão sempre querendo algo a mais e não se aprofundando em Deus. No Evangelho se obedece porque ama, sabe? É obedecer porque ama ao Senhor. Não é por obrigação, não é um peso, mas é prazeroso, sabe? Jesus, ele é aquele que nos conduz. Olha que lindo! Para esse que realmente ama, que realmente entra pela porta, que não invade os nossos corações, que não nos obriga a nada, que simplesmente nos ama, que é verdadeiro, para esse a porta é aberta, sabe? Para esse Jesus, a porta é aberta. E quando essa porta é aberta, nós conseguimos ouvir a sua voz. Que coisa mais linda! As ovelhas, elas seguem o seu pastor porque ouvem a sua voz. Ouvem, conhecem, têm um relacionamento com ele. Ele não é um estranho. E elas não ouvem a voz de um estranho, elas seguem a voz do seu pastor. Elas ouvem, ele chama as ovelhas pelo seu nome. Querida, eu quero te dizer que o Senhor Jesus, ele te conhece, ele sabe quem você é, ele conhece o seu endereço, ele sabe da sua necessidade, ele te chama pelo seu nome, você não é estranha, você é filha amada, ele te chama pelo nome. E quando ele nos chama pelo nome, nós precisamos segui-lo.
Versículo 4 vai dizer: depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas. Porque o evangelho ele é baseado no exemplo e não na hipocrisia. Ele não aponta para você fazer, ele te leva. Ele te leva, ele vai junto. Elas o seguem porque reconhecem a voz dele. De modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Uau! Que coisa mais linda! E eu quero te perguntar: será que você conhece a voz do Senhor, do seu pastor, do seu amado? Será que você conhece a voz dele? Ou será que ele tem sido estranho para você? Ou será que a voz do Senhor tem sido uma voz estranha para você? Sabe, queridos, nós só conseguimos discernir a voz daqueles que a gente se relaciona. Já parou para pensar que quando alguém te liga, você atende, você conhece essa pessoa pela voz? Talvez essa pessoa pode te ligar por um número estranho que você não tem salvo, um número diferente, mas quando ela diz o seu nome e quando ela começa a conversar com você, você sabe quem é. Por quê? Porque você tem um relacionamento. Que nível está o nosso relacionamento com o nosso Deus? Se nós o ouvimos todos os dias, nós vamos saber que Ele está falando. Sabe, o Senhor hoje nos desperta para um relacionamento de intimidade. Um relacionamento que nos faz reconhecer a voz dEle, saber quem Ele é. É isso que nós precisamos. Ouvir, conhecer, saber quem Ele é, para discernir a sua voz. Que nós possamos ter um relacionamento com o Senhor todos os dias. E que o Evangelho venha nos envolver nessa verdade, nesse amor, nessa graça, baseado num amor verdadeiro, não em peso. Vamos orar. Senhor, eu não sei o que essa mulher tem vivido, eu não sei o que essa pessoa tem vivido, mas se até aqui ela não tem vivido um relacionamento de verdade com o Senhor, um relacionamento de graça, de amor, de bondade, de verdade, de luz, que ela possa te conhecer nesse momento e passar a viver a vida que o Senhor tem para ela, te seguindo, ouvindo a sua voz e te seguindo, não ouvindo a voz de estranhos, mas ouvindo a voz do Senhor, porque te conhece. É por isso que nós clamamos por um relacionamento genuíno e verdadeiro, onde nós sabemos quem o Senhor é e que o Senhor está falando. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Querida, eu te abençoo com essa palavra. Eu te abençoo com um relacionamento verdadeiro e genuíno, onde você vai conhecer e discernir a voz do seu pastor. Amém? Um beijo no seu coração.